Que mês melhor que fevereiro, justamente quando o Dia do Terror faz aniversário de lançamento, para comentar das cenas deletadas desse slasher que eu amo tanto. Eu já fiz outros vídeos aqui no canal sobre ele, mas estava em dívida de comentar as cenas que ficaram de fora do corte final dos cinemas, mas que estão presentes nos extras do Blu-ray da Shout Factory, responsável por lançar uma edição de colecionador que ninguém botou defeito. Bora então reviver o quadro de cenas deletadas aqui do canal, cuja estreia foi com Sexta-feira 13 parte 2. Eu sou Felipe Pérez e seja muito bem-vindo ao Filmes Encontrados com as cenas deletadas de O Dia do Terror. Antes de começar, vale reforçar que esse vídeo vai estar cheio de spoilers sobre O Dia do Terror. E se você é fã do filme e tá aqui, provavelmente já assistiu. Então já vamos deixar isso acordado desde já. Inclusive, já me conta nos comentários que outros filmes você gostaria de ver no quadro de cenas deletadas aqui do Filmes Encontrados. E claro, né, deixa aquele like pra dar uma força. Em um vídeo anterior eu compartilhei todos os itens que eu tenho na coleção sobre Valentine, dentre fita VHS, DVD, CD, cartazes, anúncio de jornal, e comentei também dos extras presentes no Blu-ray da Shout Factory. Lá tinha ficado a promessa de um vídeo para listar e comentar cada uma das cenas deletadas presentes nessa edição, então, sem mais rodeios, vamos falar sobre elas e sobre os pequenos ou grandes cortes que poderiam ter feito uma baita diferença, seja nos momentos mais violentos ou mesmo em cenas que poderiam agregar um pouco mais à narrativa e aos seus personagens. Deixando as cenas mais violentas para depois, logo de cara a gente já tem aí um início alternativo, com uma cena envolvendo o pequeno Jeremy Melton. Essa cena, inclusive, estava presente em um dos trailers do filme, e eu sempre me perguntei do que será que ela se tratava. Pois bem, essa cena aconteceria antes do baile que abre o filme, quando Jeremy entra no quarto de sua mãe e pega a mesma em um momento bem íntimo com um possível namorado. Jeremy questiona se ela vai levá-lo ao baile e, sem dar muita atenção ao filho, ela retoma o ato com o cara, mesmo ainda que o Jeremy tá lá dentro do quarto com a porta aberta vendo tudo. Um detalhe importante aqui é que um dos enquadramentos faz questão de pontuar a presença de um crucifixo na parede, dando a entender que a família é bem religiosa. Are you gonna take me to Valentine's dance? Mom? No, honey, I'm busy. Get out of here, you little pervert. Don't call him that. Get out of here. E é uma cena bem constrangedora por envolver uma criança e demonstra bem que a relação ali entre mãe e filho era bem problemática, onde o Jeremy não podia contar muito com ela. E se a cena tivesse ficado no corte final, teríamos logo de cara aí dois momentos onde o Jeremy é humilhado, sem ter a aceitação da mãe, que nem intervém quando o namorado chama a criança de pervertida, e tampouco dos colegas da escola lá no baile. Outra cena que envolve um pouco mais de exposição dos personagens é focado no quarteto principal após o velório da Shelley. Elas se reúnem em uma cobertura, ainda com as roupas do velório, para conversar e fazer um brinde à amiga. Isn't it? No. All right, you guys, come on. To Shelley. Shelley. I'll miss you. Trechos dessa cena já podiam ser vistos no making-of que vinha no DVD do filme, lançado lá nos anos 2000. É uma cena bem interessante para poder ver as quatro juntas antes delas se darem conta de que tem alguém ali tentando aterrorizar elas, sendo um momento mais leve, descontraído, onde elas falam também de seus interesses amorosos, dentre outros assuntos. Poderia parecer insensível no corte final do filme elas se reunirem em um momento que parece feliz após a morte de uma das amigas, mas acho que a cena em si tem um outro significado, e acho que teria sido bem legal manter ela no corte final, justamente por mostrar todas em um momento mais leve mesmo, e também pra gente já conhecer um pouquinho mais de cada uma. E não é como se elas tivessem simplesmente ignorado a morte da Shelley, já que a cena termina com as quatro fazendo um brinde em memória à amiga. E falando no personagem da Catherine Hale, bora comentar os pequenos cortes que as cenas mais violentas sofreram, começando justamente por ela, a Shelley,
que protagoniza uma cena de perseguição e termina morta com uma faca no pescoço. No corte do cinema não dá pra ver muita coisa além da faca, mas originalmente era mostrado o pós, com o pescoço da Shelley sangrando, com enquadramentos ali diferentes que mostravam um pouquinho mais. Um corte bem significativo que teria deixado o começo do filme um pouquinho mais brutal. E o vizinho da Kate, o Gary, também sofria um pouco mais em um primeiro corte do filme. Enquanto na versão final, o Jeremy bate nele 2 vezes com o ferro de passar após queimar o rosto dele, originalmente, o assassino segurava por mais tempo o ferro no rosto do Gary e ao invés de só bater 2 vezes, ele batia 5, enquanto a câmera focava em um porta-retrato em cima da cômoda. Definitivamente mais brutal do que a versão que foi para os cinemas. A morte do Campbell, que acontece lá no porão da caldeira, sofreu cortes mínimos de alguns frames, tanto no take que ele cai no chão, como no de quando vemos ele com o machado já em suas costas. É quase imperceptível, mas em termos de montagem, a cena original funcionava melhor porque não corta tão rápido da queda dele para ele já morto com a machadada. Agora, em questão de sangue, a morte da Ruthie definitivamente saiu perdendo na versão dos cinemas, já que após ter seu pescoço pressionado aos pedaços de vidro do box quebrado, tinha um take adicional onde dava para ver o sangue jorrando do pescoço dela, além também de um take do assassino saindo ali do local. Na versão do cinema, logo após pressionar a cabeça dela no vidro, a gente só tinha uma imagem do Jeremy se afastando da câmera antes que a cena encerrasse. E em um dos pontos altos do filme, a sequência da Paige na banheira também era consideravelmente maior e mais agoniante. Enquanto no corte final, tudo acontece bem rápido após o Jeremy trancá-la na banheira, no primeiro corte a Paige ficava ainda mais desesperada ao ver que está trancada dentro da banheira, e fica tentando sair de várias maneiras. A gente fica acompanhando o desespero dela sem saber exatamente o que fazer e onde o Jeremy está, até que ele surge e aí começa a se assemelhar um pouco mais com o corte do cinema. Mas ainda assim, a tortura é mais longa, com o Jeremy fazendo mais furos na tampa da banheira, com a Paige gritando de desespero e tentando de alguma forma fugir ali como pode da furadeira. Eu adoro como a cena ficou no corte dos cinemas, mas acho que ela na versão estendida ficou ainda mais desesperadora. E assim como existia uma versão estendida da morte da Paige, também existia uma versão meio que estendida / alternativa da morte do detetive Leon. Ao sair da casa lá durante a festa e tentar ligar pro detetive, a Kate percebe que o som do celular estava vindo de algum lugar ali perto. Na versão da cena deletada, a Kate demora um pouco mais para chegar até onde está o celular, enquanto na versão dos cinemas isso acontece de uma forma mais rápida. E ainda falando da versão do cinema, a Kate acaba encontrando a cabeça do detetive no lago, enquanto na cena deletada ela encontra o corpo do detetive ali nas pedras daquela mini cascata no quintal.
Mortes diferentes, mas o personagem terminou morto do mesmo jeito. No geral, os cortes nas cenas de morte, apesar de pequenos, acabaram atenuando de certa forma a brutalidade de algumas dessas cenas, como no caso do Gary, da Shelley e da Paige, e acho que valiam muito a pena estarem no filme. Assim também como as cenas do Jeremy com a mãe e das amigas conversando após o velório, pra gente ter um pouco mais delas juntas. De todas, acho que eu só prefiro a morte do detetive como ficou no cinema, que foi bem mais impactante ver a Kate encontrando a cabeça dele ali no lago. Mas o que você acha? Gostaria de ver alguma dessas cenas de volta ao corte oficial do filme? Já aproveito para deixar aqui também como recomendação os outros vídeos que eu fiz sobre o Dia do Terror, que estão bem legais e cheio de informações pra gente que é apaixonado por esse filme. Espero que você tenha gostado do vídeo, não esquece de deixar aquele like para dar aquela força e se inscrever para receber todos os conteúdos. Obrigado por ter assistido até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!